18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6:02, boa noite pra você na sintonia certa, começando mais uma edição do 18 horas. Alô, Karine Leão. Alô, Carlão, muito boa noite. Boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Claro, sempre contando com a sua participação. Nosso WhatsApp é o 994887592. Anote aí direitinho e participe conosco. Né, Carlão? Manda um alô pra gente aqui no 18 horas e tá valendo também a sua participação pra você que nos assiste ao vivo pelo YouTube. Estamos no aguardo. Mix. Começando 18 horas com os destaques do dia. Saúde Pública do Amazonas na mira da polícia com segunda fase da Operação Corsário. Desta vez são investigados desvios de medicamentos e insumos hospitalares do 28 de agosto e na maternidade do Galileia. Fiscalização apreende brinquedos aqui em Manaus por apresentar risco à saúde das crianças. Promotoria de Justiça vai investigar o aumento do preço da gasolina em Manaus. Legal, 6:03, esses e outros assuntos, hein? Os destaques do dia, os destaques desta terça-feira, 23 de julho de 2024. Você confere, hein? A partir de agora, vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, os escândalos, a roubalheira na saúde não acabam e nem, terminam, fica um pouco. Continuam. Agora foi descoberto aí mais um caso de desvio de medicamentos e insumos hospitalares das unidades de saúde do governo do Amazonas. Carlão, é um celeiro de escândalos, Carlão. Não tem outra forma de lidar, tá? 2 homens que não tiveram os nomes revelados foram presos hoje de manhã nessa operação. Eles são suspeitos de desviar medicamentos e insumos hospitalares. As prisões foram feitas pela Polícia Civil na segunda fase da Operação Corsário. Nesse caso, os desvios acontecem no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, aconteciam na maternidade Azilda da Silva Marreiro, que fica no bairro Cidade Nova, Zona Norte, Karine. Carlão, e na primeira fase dessa operação, que foi em abril deste ano, 3 pessoas suspeitas de envolvimento no esquema de desviar remédios e insumos hospitalares foram presas. Quem tem mais detalhes a respeito do caso de hoje, desse desdobramento da operação, é a repórter Nathalie Moraes, que está acompanhando aí mais esse caso de roubalheira na saúde pública do estado do Amazonas. Boa noite, Nathalie Moraes. Então, como é que a polícia chegou a esses 2 suspeitos que foram presos hoje na operação? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A gente está falando aí de mais um desdobramento da Operação Corsário, uma operação muito importante que foi deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas. Isso porque, Karime, a gente está falando de uma operação que pode ter custado vidas, né? Porque a gente está falando de um esquema criminoso, a gente está falando de uma organização criminosa que desviava medicamentos e insumos da Secretaria Estadual de Saúde aqui no Amazonas. E aí, na ponta disso tudo, tem aquela situação que a gente sempre denuncia aqui no 18 horas. São o quê? Unidades de saúde lotada, unidades de saúde sobrecarregadas, falta de medicamentos e insumos. E por que a gente não pode dizer que tudo isso pode ser sim reflexo desses desvios e de toda essa situação? Em maio, deste ano, foram presas 3 pessoas. A Polícia Civil passou mais de 40 dias em investigação e conseguiu prender 3 pessoas durante a primeira fase da Operação Corsário. E aí agora, hoje, na manhã desta terça-feira, foram presos 2 funcionários públicos. Eles não tiveram o nome divulgado pela Polícia Civil do Amazonas, mas o delegado Cícero Túlio, ele que é o delegado titular do 1º Distrito Integrado de Polícia e vem presidindo essas investigações em torno desse esquema criminoso, ele passou pra gente o seguinte, que uma entrevista coletiva foi marcada para esta quarta-feira, às 11 horas da manhã, onde a Polícia Civil deve dar todos os detalhes
detalhes de como esse esquema criminoso atuava, mas ele já adiantou, como disse aí o Carlão, né, Karime, que esses 2 funcionários públicos atuavam em 2 unidades bastante conhecidas aqui na cidade. Uma delas é o Hospital Pronto-Socorro 28 de agosto, né, aqui no Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus, e a outra é a maternidade Azilda da Silva Marreiro, mais conhecida como a maternidade do Galileia, já na zona norte de Manaus, né? E aí essa operação, ela realmente vem a fundo, ela houve esse desdobramento, porque quando foi deflagrada a primeira parte em maio de 2024, a polícia já acreditava que pudesse ter mais gente dentro das unidades hospitalares. As investigações facilitando toda essa situação. Esse esquema de desvio de insumos e medicamentos. Exatamente, Karime. No dia 30 de abril, né, mais precisamente, que foi quando foi deflagrada e estourou toda aquela bomba na primeira fase na Operação Corsário, o que aconteceu? A Polícia Civil conseguiu aí prender pelo menos 3 pessoas. E aí a polícia, né, identificou desde então que existiam inconsistências nos relatórios apresentados, né? Ainda que a defesa alegasse que não fosse tudo aquilo, a polícia falou: não, a gente vai seguir investigando e com certeza devem vir novos desdobramentos, outras pessoas devem ser presas, e foi exatamente o que aconteceu agora, né? A polícia vai apresentar esses desdobramentos nessa quarta-feira. Mas na primeira fase, Karime, foram presos em flagrante, vale a gente reforçar isso daí, o João Luiz de Paula Monteiro, né, que seria ali o motorista da ambulância. O que ele fazia? Ele pegava naquele momento de entrada e saída ali do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, ele tinha uma certa facilidade, né, para entrar e sair da unidade. Ele tinha uma pessoa ali dentro que seria o Antônio Luiz Castro Sena e o Cristiano Valente Maia, e aí eles aproveitavam dessa função do Antônio de motorista e acabavam facilitando. Eles colocavam os medicamentos, os insumos na ambulância. Exatamente. E ele levava e seria para revender no interior do estado, né? Exatamente, Karime. Assim, tipo, ele chegou a desviar, né? Soro fisiológico, esparadrapo, luva, até mesmo aqueles papéis que são utilizados para os exames cardiológicos, como eco, eletrocardiograma. Tudo isso era desviado. Só, Karime, o que chama a atenção, né, em toda essa situação? Essa prisão aconteceu em flagrante, né, em maio deste ano. Foi no dia 30 de maio a operação foi deflagrada, mas somente no dia 1º, né, foi feita toda aquela situação de flagrante. O Antônio Lúcio, né, que seria o comprador e uma pessoa que facilitava, que já teria ali uma empresa montada, que vendia e revendia esses medicamentos, ele já tem passagem pela polícia pelo mesmo crime. Em 2016, inclusive, ele chegou a ser preso e condenado pelo crime de peculato doloso a 11 anos de prisão. E aí, Karime, agora, né? Ele estava solto e estava fazendo a mesma coisa. Cometeu o mesmo crime. Só que o que chama a atenção? Aí, a esposa dele já foi gestora da unidade hospitalar. Do 28? A esposa dele já foi gestora do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. A gente está falando de uma das maiores unidades de saúde aqui do nosso estado, que poderia sim ter o favorecimento dela, né? A gente não está afirmando isso, as investigações vão mostrar, e a gente vai poder trazer esses nomes atualizados nesta quarta-feira de quem seriam, né, essas 2 pessoas que foram presas na manhã desta terça-feira. Mas assim, Karime, né, só na primeira fase dessa operação, esse esquema criminoso, esse grupo criminoso, que agora já são 5 pessoas, né, até então divulgadas, gerou um prejuízo de nada mais, nada menos que R$1 milhão para a central de medicamentos aqui no Amazonas. A gente fala de uma central de medicamentos já fragilizada, né, Karime? Onde muitas e muitas vezes a gente traz aqui denúncias de mães que pedem fraldas, de mães que pedem leite, de mães
que pedem medicamentos básicos. Sim. Né? Quantas e quantas unidades a gente já denunciou aqui que faltam os medicamentos como dipirona, soro. Esparadrapo, coisas básicas mesmo. E ou aí seja, a gente se depara com um esquema criminoso como esse, realmente é lamentável, Karime. Então, nessa quarta-feira vai ter aí todos os desdobramentos. A Polícia Civil aqui do Amazonas vai trazer todo o balanço dessa segunda fase da Operação Corsário e, é claro, a nossa equipe de reportagem vai estar lá acompanhando todos esses desdobramentos para trazer tudo para os nossos ouvintes. Karime e Carlão. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Carlão, Sim, mais um caso, né, que só comprova o que a gente sempre afirma aqui no 18 horas. A saúde pública do estado entrou em crise nessa gestão. Hoje a saúde pública é assunto da polícia, assunto de polícia. A saúde está entregue às organizações criminosas. Roubam remédios, insumos hospitalares, desviam recursos em compras superfaturadas. É uma farra, parece, uma festa. Ou seja, esses criminosos roubam tudo, inclusive, Carlão, o direito que o cidadão tem de receber um atendimento digno. E assim não há dinheiro, é claro, que chegue para, né, sustentar tanta roubalheira, né? Muita roubalheira realmente. É uma desorganização total pelo que a gente tem percebido aí ao longo dos anos. E é muito desvio. Parece que não estão preocupados em prestar um bom atendimento e sim somente em lucrar, em roubar aí o dinheiro da saúde, né? Uma área tão sensível, né? Tão necessitada. Enquanto as pessoas não têm acesso a medicamentos, a cirurgia, eles querem uma simples consulta aí com um médico especialista, né? Nós temos alertado essa situação já há algum tempo e nada se resolve. Em tudo tem desvio e é o resultado aí, né, dessa situação que está instalada na saúde do nosso estado, uma situação terrível, né, Carlos? É só mais um ponto, é mais um fio da meada que a gente tem puxado aqui, denunciado. E é um fio que vai mais de milhões, né? Exatamente, vão lá o prejuízo, nosso dinheiro sendo roubado, desviado. E não existe controle nenhum, como você falou, parece uma grande bagunça, não há gestão, não há controle. São tantos exemplos de impunidade que todos se sentem no direito também de desviar e de roubar. Né? Exato, porque não acontece nada, não dá em nada. São tantos exemplos que a gente mostra aqui, todos ainda lembram que quem está aí no poder aproveitou a pandemia de Covid-19 para comprar ventiladores pulmonares com preços superfaturados numa loja de vinho. Essa ninguém esquece, foi um escândalo que teve repercussão nacional e internacional. E por esse caso, o governador Wilson Lima é réu no Superior Tribunal de Justiça. Ele é acusado de crimes como desvio de recursos públicos, fraude em licitação e de ser chefe de uma organização criminosa. Essa é a situação, Karime. Quando o exemplo não vem, né, de cima, todos se sentem, é claro, no direito de cometer os delitos. Ele pode porque eu também não posso. É por isso que o governo não tem dinheiro para pagar em dia os salários dos trabalhadores da saúde, essa bagunça toda. E por conta desses desvios, falta medicamento nas unidades de saúde, por conta dessa roubalheira que o Amazonas hoje tem como um dos piores serviços de saúde do Brasil. Tem um dos piores serviços realmente, é fato isso. É preciso dar um chega, é claro, um basta nessa, né, esculhambação, podemos dizer assim. Exato. Não é exatamente desse assunto, desse fato apenas. A gente tem aqui um balanço de várias denúncias. Foram inúmeras operações da Polícia Federal, vários secretários até presos em operações da Polícia Federal, ou seja, é um caos instaurado na saúde pública do estado do Amazonas. E realmente passaram de todos os limites, né? O que estão fazendo com a saúde do estado é imperdoável. E a pergunta que se faz é: cadê os órgãos de controle? Parece que está todo mundo vedado, ninguém está enxergando absolutamente nada. Agora 6h15, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora falar dos bastidores da política local, Carlão. Cíntia Blink na área, né, Karine? Bora lá, Cíntia Blink já aqui com a gente com as novidades. Boa noite, Cíntia. Então, Maria do Carmo Cefair
reitora da FAMetro, ela vai desistir de ser candidata a prefeita para ser vice de Alberto Neto Blink. Essa candidatura tem as bênçãos, inclusive, do ex-presidente Bolsonaro, é isso? Esse foi o assunto do dia, né, Carlão? Esperado, inclusive. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. É isso aí, assunto do dia e não à toa. A gente tem aí Alberto Neto junto com Maria do Carmo. Pra falar a verdade, Alberto Neto publicou uma foto dele ao lado de Bolsonaro, sem mostrar Maria do Carmo, sem mostrar nada, com uma legenda super clássica na internet, que é: vem aí uma coisa muito forte. Mas ele não contava... Vem aí o quê? Não sei. Vem aí, aquele meme. Aquele. Só que ele não contava com a língua de Valdemar da Costa Neto, que foi lá e postou simplesmente a foto da Maria do Carmo, todo mundo que tava na reunião. Estragou a expectativa. E falou: Maria do Carmo será a vice em Manaus e tal e tal. E eu falei: então, querido, pra que esse mistério? Porque... Adorei. Ele falou: fui furado pelo presidente do partido, fazer o quê? Ok, tudo bem. E agora a gente vê aí uma força, ganhar uma força, de fato, a pré-candidatura, perdão, de Alberto Neto, porque ele estava numa coisa de ficar reafirmando, né? Sou candidato, não vou desistir, não vou desistir. E isso era muito desgastante para ele. Então agora, tendo aí, ok, ele é candidato, tem até vice, inclusive é o primeiro a ter vice, porque até agora nenhum outro tem. E ele tendo essa posição, fica mais fácil apresentar uma proposta, fica mais fácil fazer uma estrutura de sou candidato e o que eu tenho para entregar é isso aqui. Então, a tendência é que isso faça ele crescer, até pelos pontinhos que Maria do Carmo também tem aí para colaborar com ele, né? Ele hoje aparece nas pesquisas lá em 4º lugar, mas apesar do tempo muito curto, eu acho que é uma dupla que preocupa quem tá aí no cenário tem também. Tem um nome de peso, né? Ganhou. Uma dupla forte, digamos assim. Uma dupla que agora tem expressão. Faz sentido, né? Faz sentido isso. Essa palavra é essa, né, Carlão? Faz sentido. Faz sentido. É uma dupla expressiva que ela tá aí para competir. E, Blink, dentro dessa situação aí, dentro desse poderio todo aí, as consequências dessa união entre o Alberto e a Maria do Carmo. É como bom pra quem? Né? Vai prejudicar Sim, né? Talvez, mas as pessoas já meio que esperavam essa união também, né? Tava se falando assim, olha, pode ser e tal. Eles tomaram café, ele tá curtindo coisas dela, sinais, os sinais estão aí. Haverá uns sinais. Ele reagiu com o coraçãozinho. Tava todo mundo de olho realmente. Mas aí, pra quem que isso é ruim? Isso é ruim, sem dúvida. Marcelo. Pro Marcelo? Por que você acha? Se bem que não é, porque pra ele é esquerda, né? Ele não vai pegar voto da direita. Agora eu acho que atinge a galera da direita, não é não? Roberto Cidade fez um esforço gigantesco, inclusive com o governador. O governador foi a Brasília mais de uma vez conversar com Valdemar, conversar com Bolsonaro. Então, havia um interesse gigantesco de fazer União Brasil e PL caminharem juntos. E há tempos isso, né? Tanto que vem dessa turma dizer que Alberto não seria candidato, que Alberto não poderia ser candidato porque já estava tudo certo com União e PL. E aí o que acontece? Ele dá adeus a essa União Brasil com PL, então ele não vai ter como vice Débora Menezes, não vai ter como vice delegado Péricles, que são 2 nomes do PL, e pode ser que ele tenha como vice Menezes, mas a gente precisa pensar o que é Menezes sem Bolsonaro, que força ele tem, porque Bolsonaro, a proposta de candidatura do Bolsonaro para Manaus é Alberto Neto, Maria do Carmo, ele não vai estar no palanque do Menezes, do Roberto Cidade, seja lá quem for, ele tem o palanque do PL. Então, vale a pena ter como vice Menezes? Acho que isso deixou o Roberto um pouco perdido ali, porque quem que vai ser esse vice agora? Agora, para quem... Essa é a pergunta, né? Para quem foi ruim, então, quem se apoia muito na direita, ter concorrente ali, Bolsonaro e companhia, não é exatamente bacana. Eu acho que essa dupla vai fazer a diferença no segundo turno, quem eles vão apoiar. Eu acho que não dá pra subestimar ninguém. Eu acho que só quem não precisa se preocupar é o Marcelo, porque o Marcelo já não teria naturalmente votos da direita. Se tiver, é muita exceção, assim. Mas todo mundo que compete pelo voto da direita, e eu acho que, falando de Manaus,
é um voto importante. Eu acho que só o Marcelo que está fora desse cenário, né? De contar Marcelo, galera do PSTU, PSOL e tal, que a gente não sabe se vai virar de fato candidato ainda, né? Se vai ser só o Marcelo. Sim. Mas enquanto pré-candidatos, acho que vai ter uma gente dormindo mais preocupada hoje. Você acha que essa dupla tem chance, então, de disputar um segundo turno, Cíntia? Eu acho que todo mundo tem buscar chance, essa gente. diferença, né? Apesar da gente estar vendo uma eleição muito, Eu também acho, Cíntia. muito ali Davi e Amon, né? Pelo Sim. menos o que as pesquisas apontam. Mas eu acho que o jogo tem que ser jogado até o final e não Sim, dá pra tirar exato. ninguém do... Só acaba quando termina. Só Exatamente. E, gente, ainda nem começou de fato, né? Ainda nem começou. A gente nem tem começou. candidato. Então, verdade. ou seja... Tem gente que ainda nem tem visto, né? Aliás, a maioria, né? A maioria. Só ele tem vice. Só ele, né? Exato, nesse cenário todo, só ele tem vice e pelo que a Cíntia falou, realmente, ele já sai com uma vantagem depois desse cenário já pronto. Melhorou bem. Tem mais tempo para as pessoas conhecerem, faz sentido a proposta, falar novo dos PL, dois. né? 2 de direita. Pronto, faz mais sentido. Agora, Blink, a Federação PSDB Cidadania decidiu antecipar do dia 5 de agosto agora para o dia 30 de julho a convenção que aí vai oficializar a Mondel como candidato a prefeito. E a pergunta que não quer calar, e o vice? Né? A gente quer saber dos vices. Pois é a Mondel, né? A gente tá falando dele quando fala da Federação PSDB Cidadania, a gente tá falando de Amon Mondel. Amon Mondel tá indo super bem nas pesquisas, né? Até o momento, desde o ano passado e agora, tudo indica que ficaria ali entre Davi e Amon segundo turno, se a eleição fosse por agora. E agora ele na verdade ia ficar pro dia 5, que é o último dia do prazo para você fazer convenção, mas ele adiantou pro dia 30, quer dizer, daqui uma semaninha estaremos sabendo quem é esse tal desse vice. Sim. A gente já sabe quem não é, não consigo trazer quem é, mas consigo trazer quem não é. Não será Ricardo Nicolau, é um nome que tá rolando nos bastidores, mas não será. A promessa é que venha aí um nome de fora da política. Aí teve a história lá da juíza, né, aposentada, Eunice Torres, que é mãe do Procurador-Geral de Justiça do MP, o Alberto Júnior, mas bastidores dão conta que ela também tá fora do jogo. Então não sei qual é esse nome, mas sei que não são esses dois. Já consigo trazer essa dica aí pra gente. Sinceramente, não sei nem se o Amon sabe, sabia? Boa. Mas tá agendado pro dia 30. E vamos ficar sabendo. E assim, só um detalhe, porque é um momento de cuidado, viu? Um vice ali no Amon apostando errado pode fazer a coisa cair por água abaixo. Ou, se não fizer nem bem nem mal, isso já é fazer bem. Sim. Porque se não for negativo, já tá bom. Se não for atrapalhar... Certo, já tá bom. Já tá bom. Mas eu acho que tem que ter cuidado, porque tá todo mundo muito de olho em quem vai ser esse vice. O que ele vai agregar? É mais experiência, já que o Amon tem esse ponto de ser jovem, é uma coisa que naturalmente vai ser explorada. Com certeza. Causa uma curiosidade, né? Enfim, acho que essa escolha tem que ser feita realmente com muito cuidado. Nós estamos falando aí essa situação de quem é quem em relação a ser vice, né? E falamos de Marcelo Ramos também. Tinha a possibilidade da Wanda e Toto ser, né, a vice. Olha aí, ela já não vai mais ser a vice, já está descartada também. Ela vai ser agora candidata a... Vereadora. Vereadora, olha aí. Anunciou ontem. E com grande chance de entrar na casa, né, gente? Porque na eleição ali para deputada federal, ela saiu super bem, fez muito mais votos do que... em teoria, é necessário ali para você ser vereador. Então, é uma candidata fortíssima a vereadora. Mas era uma candidata também que poderia super, né, combinar ali como vice do Marcelo nessa proposta da esquerda. Sim, mas ela disse que não é. Ela falou, não sou, vou ser vereadora e tchau pra vocês. Ela tem mais chance sendo vereadora, né? Então, sem dúvida. Mas poderia fazer realmente... cadê o verde? Mas poderia fazer realmente a diferença numa chapa. Sim. Aí o Marcelo faz uma coisa que eu adoro. Ele abre caixinha de pergunta no Instagram. E claro que veio a pergunta, quem será seu vice? Ele não respondeu. Ele falou, isso é um mistério. E dia 5 que vai saber. Então eu acho que ele também não sabe. Nem ele sabe também, por falar em vice. Mas ele tem PDT com ele, tá? É uma novidade, porque PDT ficou numa coisa que vai ficar com União Brasil do Cidade, vai ficar com o Marcelo, o que é que vai fazer? Aí ele tá com PDT pra gente recalcular aqui, do Luiz Castro, ex-deputado estadual, ex-secretário de Educação, Luiz Castro. Tá caminhando aí com o Marcelo. Pode ser que venha, né, do PDT, vai saber.
Falar em vice, o prefeito Davi Almeida para reeleição, a gente já sabe, já tem alguma ideia? Menina, não. Também nem a gente ele sabe de do repente. Renato Junho, que sempre foi um nome forte nesse lugar, né? Há tempos, assim. E tem Chádia Frache. Fala-se nos bastidores que para Eduardo Braga o nome da Chádia é o preferido. Mas também rolou aí nos bastidores que o nome do Renato agrada o Omar. Não consegui confirmar o Omar nem o Braga falando, mas é o que tá rolando. E a gente sabe que a briga tá entre Renato e Chádia. Mas a gente pode ser surpreendido. De qualquer maneira, até dia 5 a gente vai ter convenção. Então a gente vai saber quem é candidato, quem é vice. Uma lembrança importante: na convenção eles passam a ser candidatos, ok. Mas ainda não pode pedir voto, viu? Só vai poder pedir voto depois do dia 16, quando tiver com o CNPJ da campanha, fechado, eleição, enfim, conta do banco, tudo certo, bonito. Aí 16 pode pedir voto, 16 pode de fazer agosto. campanha. Agosto. Ok. Então, até dia 5 vai falar: eu sou candidato, o vice é esse daqui. Não pode pedir voto. 16, pode pedir voto. Com CNPJ e tudo mais, toda a burocracia Tudo arrumada. ok, tudo em aí, dia. Aí começa. Agosto vai ser o mês. Aí é que vai começar de fato a campanha. É isso, aí. Blink. Trago mais informação pra você amanhã. Obrigada. Valeu, Blink 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o delegado Erickson de Souza Tavares, acusado de extorsão e de debochar da justiça, se apresentou à Delegacia Geral e foi preso hoje pela manhã. Sim, Carlão, ele inclusive já foi encaminhado para a audiência de custódia. E o repórter André Meirelles está acompanhando esse assunto, conversa ao vivo aqui com a gente a respeito desse caso. Boa noite, André. O delegado continua preso ou já foi liberado, André? Boa noite. Boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos nossos ouvintes ligados aqui na 100.7. Olha, o delegado, então, que era o titular do 6º Distrito Integrado de Polícia aqui de Manaus, o Erickson de Souza Tavares, de 41 anos, se apresentou à polícia na noite de ontem. Inclusive, aqui no programa 18 horas de ontem, a gente tinha falado sobre esse pedido do Ministério Público aqui do Estado, que pediu à Justiça a prisão preventiva do delegado. E até então, aí a gente veio trazer ontem essa atualização de que a Justiça teria aceitado esse pedido do Ministério Público. E aí ontem à noite aconteceu que o delegado se apresentou ali para a polícia e Erickson, né, que tinha aí sido preso no dia 23 de março deste ano com outras 10 pessoas. E aí no registro do boletim de ocorrência fala que todos ali são suspeitos de extorsão mediante sequestro, associação criminosa, ameaça, posse, porte ilegal de arma de fogo, entre outros crimes. Inclusive esse caso aqui, para quem ainda não está por dentro, se trata aí, ele veio à tona depois que a Polícia Militar, né, informou aí que 3 veículos estariam envolvidos em um suposto sequestro no bairro Correnteza, que fica em Manacapuru, aqui na região metropolitana de Manaus. Segundo os relatos aí dessas testemunhas, a denúncia partiu das famílias, né, das vítimas, que falaram assim que um grupo armado chegou ali na casa das vítimas e se apresentou como os policiais. Aí na ação os envolvidos levaram 2 pessoas e se passaram horas e aí não se apresentaram. Essas 2 pessoas não foram para a delegacia. Isso porque os familiares dessas 2 pessoas que foram sequestradas por policiais que chegaram ali no local foram ver o que teria acontecido na delegacia, como qualquer outro familiar faria isso. Levaram 2 pessoas aqui sem justificativa. Vamos ver o que aconteceu na delegacia. Chegando lá, não foi apresentado. Com isso, a Polícia Militar foi fazer ali, né, a ronda pelo local e acabou encontrando aí os policiais, inclusive Erickson e outras pessoas que estariam envolvidas aí nesse crime. E aí acabou sendo preso ali no dia 23 de março. Eric de Souza Tavares estava em liberdade também desde o mês passado, né, quando a Justiça havia mandado soltar o delegado e 3 policiais civis que estavam presos e suspeitos aí de extorsão. Só que aí, depois dessa soltura, o Ministério Público do Amazonas informou que o delegado publicou o vídeo, que a gente já trouxe inclusive essas informações aqui ontem, também semana passada, onde ele aparece aí zombando da situação, né, segundo o Ministério Público, que motivou com que o órgão pedisse a prisão dele novamente, dessa vez a prisão preventiva. Inclusive a gente entrou em contato aí com o advogado dele, né, do delegado, que falou que prefere não falar sobre a prisão do delegado, sobre que medidas
deve tomar em favor dele aí, e o advogado disse que se resguarda alegando que o processo está sob segredo de justiça, né? Então o que acontece nesse momento é que depois aí da apresentação do delegado Erickson na delegacia, ele está preso agora nesse momento, já passando por audiência de custódia, deve permanecer preso aí, e a gente vai continuar acompanhando para ver o que acontece. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Valeu, André, boa noite. Agora 6h30. 18 horas. Olha, a fiscalização retira o total de 126 modelos de brinquedos aqui em Manaus por apresentarem riscos à saúde das crianças. Muito sério isso, viu, Carlão? E as lojas que comercializavam esses brinquedos podem ser multadas em até R$1,5 milhão. E quem traz essa história pra gente é o Diné Araújo. A retirada dos 126 brinquedos das prateleiras foi devido a diversas irregularidades encontradas por fiscais do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. Um total de 103 brinquedos não tinham o número de registro junto ao Inmetro, como guitarra, flauta, violão, relógio, jogo aquático, ioiô, lousa mágica, pistola de bolhas, varinha mágica, kit pulseira e cubo mágico. Outros 23 brinquedos de pelúcias foram apreendidos por também não terem selo de certificação. Todos esses produtos foram encontrados em uma loja de departamento localizada na Avenida das Torres, na área do Parque 10. De acordo com o diretor-presidente do IPEM Amazonas, Renato Marinho, a obrigatoriedade da apresentação do selo de certificação do Inmetro garante que o brinquedo atende a todas as regras de segurança e qualidade. E esses brinquedos obrigatoriamente teriam que estar com o seu selo de certificação. E ele garante, o selo de certificação garante que esses brinquedos passaram por fiscalização e por exames. Então foram todos apreendidos. A multa pode chegar até R$1,5 milhão e todo cliente, consumidor que tiver dúvida na obtenção desses produtos pode estar entrando em contato com a nossa ouvidoria através do 0800 092 2020, que funciona de segunda a sexta, de 8 às 14 horas. Além da multa, que pode chegar a R$1,5 milhão, a empresa foi notificada e terá um prazo de 10 dias para apresentar defesa junto ao IPEM. Os pais devem ficar atentos quanto às informações obrigatórias que devem constar de forma explícita nas embalagens e etiquetas dos brinquedos. Quem desconfiar de possíveis irregularidades deve entrar em contato com a ouvidoria do IPEM Amazonas pelo telefone 0800 092 2020. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, Karime, ouvintes, a gente tem falado aqui no 18 horas, inclusive desde o dia, né, que aconteceu esse aumento absurdo da gasolina, né, Karime? A gente tem aqui levantado essa questão que realmente é preocupante. A gente está sofrendo junto, né, Carlão? Sofrendo junto. Mais precisamente, é esse aumento absurdo de 6,29 para 6,89. Não foi nem de 6,29 para 6,39, não teve nem disfarce. Não, foi uma... Logo, né? Pronto. Uma lapada só. Bom, pois está sendo investigado aí pela Promotoria de Justiça especializada na proteção e defesa dos direitos do consumidor, Karime. É isso aí, Carlão. De acordo com o Ministério Público, as distribuidoras vão ser questionadas sobre o motivo, o porquê do aumento do preço da gasolina. Quem explica essa história pra gente é o repórter André Meirelles. Depois que o PROCON, Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor do Amazonas, recebeu diversas denúncias de consumidores alegando cobrança de valores abusivos em postos de combustíveis de Manaus, o Ministério Público do Amazonas instaurou um procedimento administrativo para investigar o que levou o litro da gasolina a ser comercializado de R$ 6,29 para R$ 6,89. A medida foi tomada pela Prodecon, Promotoria de Justiça especializada na proteção de defesa dos direitos do consumidor. O procedimento administrativo vai apurar se o reajuste no preço da gasolina em julho deste ano configura a prática abusiva para garantir a proteção dos direitos dos consumidores. Segundo a promotora de justiça Sheila Andrade dos Santos, titular da 81ª Prodecon, o Ministério Público solicitou ao PROCON todas as informações relacionadas às fiscalizações realizadas para verificar a ocorrência de possíveis irregularidades.
O procedimento foi instaurado pelo Ministério Público com a finalidade de receber, né, do PROCON estadual todas as informações relacionadas, né, a essa atividade fiscalizatória. O Ministério Público, diante dessas informações, irá verificar a ocorrência de inconformidades ou de ilegalidades que demandem a atuação. E essa atuação ela pode ser feita através de notificações, né, no sentido de verificar a eventual também existência de prática abusiva, né, em relação aos preços que estão sendo comercializados dos combustíveis, e também no sentido também de se buscar firmar um ajustamento de conduta. O PROCON do Amazonas informou que, apesar do aumento de 20 centavos por litro anunciado pela Petrobras em 8 de julho deste ano, a redução no preço do refino da gasolina pela REAM, a refinaria da Amazônia, de R$ 3,51 para R$ 3,46, anunciada em 12 de julho, não deveria impactar diretamente o preço final na capital amazonense. O Ministério Público expediu ofícios ao PROCON e à ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, solicitando esclarecimentos sobre as denúncias e medidas adotadas. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 36 minutos, você no melhor mix do Brasil. Continue aí, daqui a pouquinho, às 18 horas, o Amazonas voltou a bater um novo recorde e registrou mais de 300 queimadas em um único dia. Nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora é tempo e temperatura amanhã, quarta-feira, como fica, né? Tempo amanhã, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, segue o calor, viu? Não há previsão de chuva, tá? Sol com algumas nuvens apenas. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva, como eu falei, sem chances de chuva. A umidade relativa do ar fica entre 41% e 81%. Mix. E o nosso Rio Negro baixou mais 7 centímetros de ontem para hoje, deixando agora o nível das águas no Porto de Manaus em 25 metros e 79 centímetros acima do nível do mar. Mix. Olha aí, um estudo divulgado pela Agência Espacial Americana NASA traz um alerta, inclusive preocupante, esse alerta para nós aqui, para o Brasil, para nós brasileiros. Algumas áreas do país podem se tornar inabitáveis nos próximos 50 anos por causa do aumento das temperaturas e também da umidade, Karine. Carlão, a NASA mapeou 5 regiões da Terra onde o calor pode se tornar, com o calor alto pode tornar impossível a sobrevivência humana dentro de 50 anos. E o Brasil, claro, está nessa lista. O estudo é revelado justo no momento em que o calor acima do normal afeta boa parte do planeta, inclusive aqui no Amazonas, que a gente já enfrenta aí problemas com a seca. Karine, aqui no Brasil, áreas do centro-oeste, do nordeste, do norte e do sudeste do Brasil estão incluídas nesse estudo. Uma análise das últimas décadas revelou aumento progressivo das áreas afetadas pelo calor intenso aqui no Brasil. O aumento da temperatura é uma das principais consequências das mudanças climáticas. E o estudo da NASA serve como um alerta urgente para a necessidade de ações imediatas contra as mudanças climáticas, não apenas no Brasil, mas em escala global. Mix. Além de muito calor, o Amazonas também enfrenta aumento de queimadas. A gente não sabe o que é pior, os dois são horríveis. Aqui tá uma estufa só, né, Carlão? O estado voltou agora, Karine, a bater um novo recorde e registrou mais de 300 queimadas em um único dia. Os dados são do programa BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, referente ao domingo, dia 21. Carlão, foram 301 focos de calor em todo o estado. Na semana passada a gente chegou a falar que foram o quê? 260 focos, né? Imagina. Esse cenário, claro, só piora a situação aqui no estado, que já enfrenta os prejuízos da seca. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando esses números, essa realidade, e volta a conversar ao vivo aqui com a gente. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, esses focos de queimadas estão concentrados em que área, em que região aqui no Amazonas? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, você falou
falou aí, né, de mais de 300 focos de queimada. Só que nos últimos 7 dias, né, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já tinha registrado mais de 806 focos de calor aqui na nossa região. Se a gente fizer o somatório de domingo até o sábado, foram 806 focos de calor. Deus. E aí hoje, né, eles atualizaram aí esses dados e divulgaram, né, mais de 300 focos de calor que foram registrados aí, 301 focos de calor que foram registrados em um único dia, que foi no último domingo. Como disse o Carlão, né, esses dados, eles são mapeados por um programa especial, né, que é o BP Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E aí, Karime, né, toda essa situação, é claro, vem preocupando não somente os ambientalistas, mas a autoridade e o mundo como todo. Sem porque dúvida. A gente precisa chamar a atenção, já que todos esse aumento no número de queimadas vem acontecendo aqui na nossa região, em um momento onde a gente começou a registrar uma vazante, né? A estiagem já tá aí, a gente sabe, os prognósticos, pouca chuva, os prognósticos climáticos, né? Todos eles indicam, né, que nós possamos ter uma seca tão severa ou até pior do que a que nós registramos no ano passado. Mas aí, só para que você tenha uma ideia o quanto tudo isso é preocupante, no último domingo foram registrados 301 focos de calor aqui no Amazonas, né? 301 focos de queimadas. Nesse mesmo dia, no ano passado, no dia 21 de julho de 2023, foram 6 focos. Ou seja, em um único dia, a gente teve um aumento aí de 4,916%. De focos de queimada. E ano passado a gente sofreu o que a gente sofreu. Ou seja, já está tudo antecipado, né, Nathalie? Exatamente. O que a gente espera para outubro, setembro, outubro, a gente está vendo e percebendo e vivendo agora em julho. Nós já amanhecemos na quinta-feira passada sob fumaça de queimada. Aqui em Manaus e na região metropolitana, com a qualidade do ar considerada ruim para o ser humano. Enfim, é um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio. A gente realmente está vivendo um desequilíbrio climático. Tudo isso, né, Karime? Claro, provocado pelo aquecimento global, aliado ao desmatamento e às ações do homem. A gente precisa pioram essa situação. Exatamente. A gente precisa pedir encarecidamente aos nossos ouvintes, né, que fazer queimada é crime. Né? A gente hoje, a gente tá numa situação que a gente não pode mais limpar o quintal e queimar as folhas. Fazer aquele montinho ali de lixo e fazer aquela queimada, folhas, né? Porque tudo isso pode desencadear numa situação ainda maior no meio desse calor exacerbado, né? E aí acabar formando aquele corredor de fumaça tóxica, né? Que a gente sabe que não é fácil. E aí, Karime, só que até o último domingo já foram registrados aqui no Amazonas mais de 1.400 focos de calor. O Amazonas está hoje no ranking das 10 cidades que mais causam queimadas no Brasil, né? O Amazonas tem hoje aí a cidade de Lábrea, que lidera o ranking com mais de 415 queimadas, e o município de Apuí com 393 queimadas. Esses municípios, eles ficam na região sul do Amazonas, Karime, e só pra gente ter uma ideia, o Corpo de Bombeiros já combateu por lá mais de 1.200 focos de calor. Outra preocupação das autoridades aqui no nosso estado é quanto à qualidade do ar em meio a toda essa situação. A gente sabe, se o cabo faz queimada, o ar vai ficar ruim em meio a esse calorão. Por isso, né, a Defesa Civil vem instalando vários sensores para controlar, a ajudar esse monitoramento da qualidade do ar, como explica o Coronel Francisco Máximo, ele que é secretário da Defesa Civil no Amazonas. A instalação do medidor de qualidade do ar traz inúmeros benefícios para a população local. Com as informações precisas e atualizadas, será possível alertar a comunidade sobre os riscos à saúde associados à poluição do ar, especialmente para os grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.
18 horas. Karime, Carlão, ouvintes, né? A gente ouviu aí a fala do Coronel Francisco Máximo, ele que é secretário da Defesa Civil aqui no Amazonas. A qualidade do ar, Karime, também deve ser fiscalizada nos municípios de Altazes, Careiro Castanho, Manaquiri, Urucará, Lábrea, Maués e Boca do Acre. Tá ótimo. Resta saber se essas cidades têm corpo de bombeiros, né? Porque a gente sabe que a maioria das cidades não tem corpo de bombeiros. Então, além de só alertar a comunidade sobre a qualidade do ar, afinal de contas a gente vê fumaça, tá respirando, a gente sabe que tá poluído, né? Seria muito mais interessante pegar esses concursados dos corpos de bombeiros e colocar para atuar nessas cidades, que tem que apagar o incêndio, né? 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Brasília, Karime. Vambora, Carlão, vamos para Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, vamos lá. Temos aí o ranking de produtividade da nossa bancada do Amazonas em Brasília. Conta pra gente os mais produtivos e, é claro, a gente quer saber os menos produtivos. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, nós temos o ranking que nós produzimos aqui. Fizemos um levantamento com base nos dados da Câmara dos Deputados, que indica exatamente o Amon Mandel como o mais produtivo da nossa bancada no primeiro semestre que passou. Entre janeiro e junho, Karime, ele apresentou 58 propostas legislativas, que são projetos de lei, PEC, que é proposta de emenda à Constituição, e tem o PLP, o projeto de lei complementar, e PDL, que são os projetos de decreto legislativo. Só para explicar para o nosso amigo ouvinte, para eu poder medir a produtividade desse parlamentar, eu puxei todos esses 4 pontos: projeto de lei, PDL, PEC e PLP. É um ranking exclusivo, você que fez pra gente, não é isso? Exatamente, eu fiz com base nisso, porque são propostas, são ideias que o deputado tem para mudar a legislação que existe. Emenda, relatório, parecer, isso tudo são coisas da ideia dos outros. Então, o deputado está incluindo, ele está trabalhando em cima da ideia dos outros. Quando o projeto de lei é dele, de autoria, aí sim, é uma propositura de autoria dele. Então, eu estou elencando esses 4 elementos que são propostas que saem da cabeça do deputado. Isso significa produtividade, criatividade, proatividade. Então, nesse quesito, com base nisso aí, a gente identificou que o deputado Amon Mandel é o mais produtivo, né? Ele apresentou 58 propostas legislativas, como eu falei. Se a gente dividir por 180 dias, no caso 6 meses, esse primeiro semestre, ele apresentou 3 proposições diariamente. Então foi uma produtividade razoável. Aí eu dei uma olhada, né? O que tem tanto projeto de lei que apresentou? Tem vários projetos, são coisas interessantes aí. Ele tem apresentou agora, recentemente, um PL que aumenta a pena contra agentes de segurança que cometerem crimes contra a administração pública, ou seja, policiais militares, policiais civis, federais, que usarem da sua farda, usarem do seu distintivo para cometer crimes contra a administração pública. Outro projeto interessante que eu vi aqui do Amon é incluir o ensino de ética na grade curricular do ensino fundamental e médio. Bom, a gente sabe que o Amon Mandel ele tem uma pegada forte nessa área de educação. Legal. Tem outras ideias, então ele propôs, né, que as crianças e os jovens comecem desde cedo a ouvir, a entender e estudar um pouco sobre ética. Interessante. O segundo no ranking de produtividade, Karime, é o deputado Capitão Alberto Neto. Ele é vice-líder do PL na Câmara, é um deputado bastante ativo, a gente sabe disso. Ele apresentou ao todo 32 proposições. E o terceiro do ranking é o deputado Saulo Viana, que apresentou 30 proposições. O Saulo, inclusive, o Karime, ele me surpreendeu porque ele teve no ano passado uma produtividade baixa, o ano inteiro, né, de participação, enfim. E agora ele apresentou, em 6 meses, 30 proposições, que são PECs, PDL, PLP, PL, enfim. E ao todo, de requerimentos de indicação, de assinatura de frente parlamentar, coisas que tem a assinatura dele, a participação dele, estão somando 760. Compensou o ano passado. Parece, né? Ou não?
Não, janeiro a junho. Não, mas eu falo assim, compensou o baixo desempenho que ele teve no ano passado. Ah, sim, é verdade, compensou. Esse número está já batendo 2023. Sim. Ou seja, ele assinou participação de criação de frente parlamentar, ele assinou requerimentos de indicação, requerimentos de informação junto aos ministérios, tudo isso, esse grupão aí que ele fez, está dando 760. Aí ele sobe de terceiro para primeiro nesse quesito de produtividade, no todo, no conjunto da obra. Agora, em termos de ideias, de proposições, ele cai para terceiro. É isso que eu estou falando. Mas, de qualquer forma, a participação dele está sendo muito boa. Agora, até que o primeiro semestre, como eu falei, está sendo bem produtivo para a nossa bancada, Karine e Carlão. Se a gente somar tudo em proposições, está somando aí 154 propostas. Boa parte concentrada aí com a Momandel, Saulo e Capitão Alberto Neto. Os mais improdutivos agora, Karine e Carlão, que vem na contramão aí. Interessante e surpreendentemente o deputado Sidney Leite e o Átila Lins. Átila Lins a gente já esperava, né? O Sidney Leite, que embora seja um deputado muito de plenário, ele gosta de estar lá para falar, de apresentar emendas, de apresentar recursos, de voto em separado, ele foi um pouco devagar na produção de propostas legislativas. Ele apresentou só 6 propostas de janeiro a junho. E o Átila Lins, que é o conhecido mais pelo trabalho de bastidor, de reunião ali tete a tete com o ministro, com o embaixador e tudo mais, ele apresentou só 7 propostas, aliás. E também o macaco velho aí, o Silas Câmara, ficou também ali atrás com apenas 8 propostas apresentadas. Então, essa turma das antigas, a gente está vendo que, como já sabe aí que a banda toca, não está mais preocupado em mostrar performance. Eles mostram aí jogo de cintura. Jogo político, né? Jogo político. Para vocês verem como essa turma nova atua muito com propostas, com ideias, apresenta muita performance, produtividade, e a turma das antigas apresenta jogo de cintura, né? Como eu falei. Karine e Carlão. Ricardo, falando aí em produtividade dos deputados e também de projeto que sai da cabeça deles, né? Um termo que você usou, hein? Nós temos aí o capitão Alberto Neto. Saiu mais um projeto da cabeça dele aí, que é uma lei para aumentar a pena de quem rouba usando arma falsa, Cadu. É isso aí mesmo, o projeto? E é legal? Qual é o motivo? Legal, Carlão. O motivo é que não importa se a arma usada no crime do assalto, né, se ela é verdadeira ou é falsa, a questão é que o trauma físico e o psicológico sobre a vítima é o mesmo, na mesma proporção, né? Quem está ali sendo o susto é o mesmo, né, Cadu? Exatamente. Antes do recesso, Carlão, o deputado Capitão Alberto Neto, ele apresentou um projeto de lei que aumenta a pena para o crime de roubo com uso de simulacro. Simulacro é como chama juridicamente arma falsa, né? Pode ser arma de brinquedo ou uma réplica, né? Essas compradas em lojas aí, de shot, aquele estilo de tinta, aquelas coisas, não estou me lembrando o nome. Isso aí, às vezes tem gente que Paintball. usa esse equipamento. Paintball, exatamente. E eles usam esses equipamentos para assaltar mesmo. Então, só que quando a pena por crime, nesse caso, ele quer colocar, equiparar ao roubo usando arma de verdade. Porque era menor. É isso, porque quem usava esse simulacro, essa arma falsa, era um atenuante, digamos assim. Isso, exatamente. Mas tem alguns bandidos aí de maior que, ao serem presos usando a arma de brinquedo, chega na delegacia, Karine e Carlão, eles às vezes saem pela porta da frente, vão para a cadeia, mas o advogado consegue tirar. Por quê? Há uma brecha na lei. A lei penal, ela estabelece o crime de roubo de 4 a 10 anos de prisão, podendo aumentar para 1/3 da pena ou pela metade se for usado para emprego de violência ou grave ameaça. Ok, mas ele não fala se é uma arma de verdade, ele não deixa claro se é uma arma de simulacro, então fica a interpretação do magistrado. O advogado, sabendo disso, ele consegue diminuir um pouco, dar uma aliviada e consegue fazer com que o bandido, dentro de alguns critérios, ele saia para a cadeia e responda ao processo em liberdade. No final, fica o trauma para a pessoa. Sem dúvida. É uma discussão antiga, desde 2011, eu já catei aqui no sistema da Câmara, tem projeto de lei rolando desde de deputados que nem estão mais no circuito, apresentaram projetos, só que essa ideia nunca avançou.
Então o deputado Capitão Alberto Neto apresentou esse projeto para de novo a Câmara tentar discutir esse tema e fazer uma atualização dessa legislação, porque não faz sentido. Claro, super válido. A intenção é a mesma, a intenção é amedrontar com uma arma falsa. Se fazer valer. Eles dizem que ele não queria assaltar bem assim, ele não queria matar a pessoa. Não ia matar, ele estava usando uma arma falsa. Boa, tomara que passe. Boa. Exatamente, é isso, Carlão e Karina. Obrigada, Cadu, pelas informações. Até amanhã. Valeu, Cadu. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. Agora 6h54. Karime, o Ministério Público do Estado do Amazonas instaurou um procedimento administrativo para acompanhar a fiscalização e as ações do poder público no recapeamento do asfalto na rodovia 363, a M363. Pois é, Carlão. Além disso, deve ser fiscalizado também a sinalização, a iluminação pública na rodovia, principalmente no trecho entre os municípios de Silves e Itapiranga, como explica o repórter o repórter André Meirelles. O Ministério Público do Amazonas cobra do governo do estado o recapeamento asfáltico, adequação da sinalização e da iluminação pública na rodovia AM363, especialmente no trecho entre os municípios de Silves e Itapiranga, na região metropolitana de Manaus. Um procedimento foi aberto pela promotora de justiça de Silves, Priscila Pini, que explica que a AM363 está em péssimas condições de trafegabilidade e a falta de condições e de estrutura pública representam um risco para a população. E há a circulação diária de diversos caminhões de grande porte pelo local. Diante disso, instaurei um procedimento administrativo para acompanhar e fiscalizar a atuação do governo do estado do Amazonas. A finalidade deste procedimento é iniciar uma interlocução com o governo do estado do Amazonas para que o problema seja solucionado da maneira mais rápida possível e da forma mais resolutiva possível. A finalidade é também assegurar boas condições de trafegabilidade para todos aqueles que transitam pela rodovia, reduzindo, assim, o número de acidentes. Como providências, o Ministério Público do Estado determinou a instrução do procedimento com fotografias que evidenciem as condições da rodovia, assim como a solicitação de informações sobre a previsão de reforma da rodovia e a fase atual do procedimento, caso exista. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. É o Giro Esportivo, Cid Soares. Olha, o Amazonas enfrenta o Guarani. Dá pra ganhar, Cid, do Guarani? Essas perguntas do Carlão, olha, sério. Imagina, bola de cristal. Né? Não, mas faz sentido. Faz sentido, né? Olha só, o Amazonas chega para essa partida amanhã com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Isso nos últimos 5 jogos. Do outro lado tem o Guarani, que vem de uma série de 2 empates e 3 derrotas. Se a gente for medir por aí, claro que dá, né? Eu aposto as minhas fichas no Amazonas. Aliás, esse jogo é uma oportunidade mais que perfeita para quem está andando nessa ilharga aí da zona de rebaixamento. Lembrando que já estão havendo os ingressos para esse duelo do Amazonas e Guarani, que será disputado amanhã às 8h30 da noite no estádio Carlos Amit, isso pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ingressos podem ser adquiridos a R$30 e a venda online é feita pelo site Ache Tickets. E olha, a seleção brasileira masculina de futebol está fora da disputa pelo ouro em Paris, claro, né? Porém, mesmo com a ausência aí da verde e amarela, a competição da França traz atrações importantes do futebol mundial. As disputas começam amanhã com a Argentina, do técnico Mascherano, encarando o Marrocos lá em Saint-Étienne, a partir das 9 da manhã, no nosso horário, tá? São 7 sedes espalhadas pela França e a final está agendada para o dia 9 de agosto no Parque dos Príncipes, no estádio do PSG. Ao todo, 16 equipes disputam o ouro olímpico e os times foram divididos em 4 grupos, com 4 seleções cada. Os 2 melhores de cada chave avançam para a etapa do mata-mata. E amanhã também tem confronto forte pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo aí pega o São Paulo às 18h30 no gramado do Morumbis. E o Botafogo chega para esse jogo, né, puro e limpo. 5 vitórias nos últimos 5 jogos e o São Paulo vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Portanto, peso maior para o Botafogo.
E além desse grande encontro, teremos Fortaleza e Criciúma, que se enfrentam lá no Majestoso em Santa Catarina, às 6 da tarde, e o Cruzeiro enfrenta o Juventude no gramado do Mineirão, mesmo horário, 6 da tarde. Flamengo terá mudanças nas laterais e na zaga para enfrentar o Vitória. Amanhã às 7 da noite lá no Barradão. E o treinamento de hoje indica, né, que Vinha e Varela substituem Ayrton Lucas e Wesley. Léo Pereira, que já havia substituído Davi Luiz contra o Criciúma, será realmente o titular. E o Fluminense enfrenta o Palmeiras no gramado do Maracanã a partir das 8h30 da noite. Estou falando aqui do nosso horário sempre, tá? Mesmo horário tem Atlético Goianiense enfrentando Bahia no gramado do Antônio Ascioli. É o que nós tínhamos para hoje. Beleza. Entreguei a tempo. Aí, valeu, Cid. Obrigada. Até amanhã. Valeu. 18 horas. E seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma notícia hoje deveria preocupar muito toda a sociedade mundial, em especial a população aqui da região norte do Brasil. De acordo com a NASA, áreas da região norte estão entre as que em 50 anos o calor pode tornar impossível a sobrevivência humana. A Agência Espacial Americana diz que há uma escalada das temperaturas e umidade, e que se a umidade passar de 40%, essa combinação pode ser letal, porque a capacidade de suar e assim dissipar o calor se reduz. Segundo o estudo, continuada a tendência de aquecimento, as temperaturas extremas vão se tornar progressivamente mais elevadas e frequentes ao longo das próximas décadas. No mínimo, com o calor e a umidade aumentando, no mínimo ficará mais caro para as pessoas se adaptarem. E quando o custo de vida fica mais caro, são as populações pobres as mais sacrificadas. Portanto, as questões climáticas se apresentam como de extremo interesse do povo e devem ser incluídas urgentemente nas discussões sobre o futuro das cidades, com destaque para a região da Amazônia. 18 horas. 7:01, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.